Los Angeles, Califórnia. Uma noite quente de setembro de 1972. O ar cheira a carne grelhada, perfume caro e aquela mistura estranha de ambição e exibicionismo que só existe em restaurantes famosos de Hollywood. O Afongs, no coração do bairro chinês de Los Angeles, era mais do que um restaurante. Era um símbolo, um dos poucos lugares onde a comunidade sino-americana tinha orgulho, presença, voz. As mesas estavam cheias essa noite, famílias arrumadas, casais elegantes, o som suave de conversas, em cantonês e inglês, misturado com a música discreta vinda de dentro. Na porta de entrada, um homem barrava o caminho de todo mundo que não parecia importante o suficiente. Seu nome era Rick Donovan, 1,92 m de músculo puro, 135 quilos, ex-jogador de futebol americano universitário que nunca chegou à NFL e encontrou no trabalho de segurança uma forma de ainda usar o tamanho que a vida tinha lhe dado. Ele usava um terno escuro que mal fechava nos ombros. Os braços cruzados pareciam troncos de árvore. O rosto tinha aquela expressão que alguns homens grandes desenvolvem ao longo dos anos, a expressão de alguém que nunca precisou terminar uma discussão com palavras. Rick decidia quem entrava, e essa noite ele estava decidindo que uma senhora chinesa de meia-idade não passava. A mulher se chamava Gracie Ho. Tinha 52 anos. Era pequena, elegante, usava um vestido floral discreto e carregava uma bolsa de mão modesta. Falava com sotaque, com a gentileza característica de quem foi criada com cerimônia e educação. Ela tinha reserva. Tinha convidada por um amigo da família para comemorar um aniversário. Mas Rick não estava olhando para a reserva. Rick estava olhando para ela, como olhava para tudo que não combinava com a imagem que ele tinha na cabeça de quem devia estar naquele restaurante. Sem entrada pelo fundo, ele disse em inglês, sem mover um músculo do rosto, e apontou para longe da porta principal. Gracie tentou explicar. Disse que tinha reserva. Disse o nome do anfitrião. Disse que era esperada. Rick repetiu a frase, mais alto dessa vez, com aquele tipo de lentidão deliberada que não é paciência, é desprezo disfarçado de calma. E então, uma voz disse, do fim da fila, em tom absolutamente tranquilo, "Tem algum problema aqui?" Rick se virou. Era um homem pequeno, 1,72 m, 63 quilos, cabelos escuros penteados para o lado. Usava uma camisa branca simples, calça social e sapatos comuns. Tinha olhos levemente rasgados, mandíbula definida e um jeito de ficar parado que era, ao mesmo tempo, completamente relaxado e completamente alerta, como um gato que acabou de notar algo se mexer na grama. Rick olhou para ele de cima para baixo. Deu uma risada curta. "Não é da sua conta, amigão. Anda." O homem pequeno deu um passo à frente. "Essa mulher é minha mãe." Você já se perguntou como é a sensação de perceber, tarde demais, que acabou de cometer o maior erro da sua vida? Que aquela decisão que pareceu pequena, automática, baseada em preconceito e soberba, estava prestes a se transformar numa lição que você carregaria para sempre? Rick Donovan estava prestes a descobrir isso. Nos próximos minutos, você vai ver como um homem de 63 quilos, sem erguer a voz, sem quebrar um osso, sem tirar aquele meio sorriso do rosto, colocou um gigante de 135 quilos de joelhos, não no chão, mas por dentro, onde dói de verdade. E se você quer saber o que aconteceu nos 17 segundos que todo mundo presente, naquele estacionamento, nunca esqueceu, você precisa ficar até o final. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aqui embaixo se você já foi subestimado por alguém por causa do seu tamanho, da sua aparência ou de quem você é. Porque essa história não é só sobre Bruce Lee. Essa história é sobre todo mundo que já foi mandado para a entrada dos fundos da vida, para entender por que essa noite foi tão poderosa. Você precisa entender quem era Bruce Lee no final de 1972. Isso parece óbvio, né? Todo mundo sabe quem é Bruce Lee. Mas em setembro de 1972, nos Estados Unidos, a situação era diferente.
bem diferente do que a maioria das pessoas imagina hoje. Enter the Dragon, o filme que tornaria Bruce Lee um ícone global, ainda estava sendo finalizado. Ele seria lançado só em agosto de 1973. O grande público americano ainda não tinha sido completamente conquistado. Bruce era famoso dentro da comunidade asiático-americana. Era famoso entre os praticantes de artes marciais. Tinha feito sucesso enorme em Hong Kong com The Big Boss e Fist of Fury. Mas para um segurança de restaurante em Los Angeles, que não frequentava academias de Kung Fu, nem assistia filmes em cantonês, o nome Bruce Lee não significava nada imediato. E mais do que isso, Bruce não aparentava o que era. É aqui que a história fica fascinante, galera, porque a percepção humana é traiçoeira. E essa noite provou isso de um jeito que Rick Donovan nunca pediu para ver. Imagine que alguém te mostrasse uma foto de Bruce Lee sem te dizer quem era. Cabelos arrumados, roupas comuns, postura casual. Você veria um asiático de estatura média, corpo que parecia atlético, talvez, mas nada que gritasse perigo. Nada que dissesse: esse homem pode se mover mais rápido do que seu reflexo consegue processar. O corpo de Bruce era extraordinário, mas não da forma que o olho não treinado reconhece como ameaça. Sem a montanha de músculo que sinaliza força óbvia. Sem a expressão intimidadora que pessoas grandes às vezes cultivam. O que Rick viu naquela noite foi exatamente o que ele esperava ver. Um homem chinês pequeno, defendendo a mãe, provavelmente nervoso, provavelmente fácil de afastar. Mas o que Rick não sabia, o que era impossível saber olhando, era que aquele homem de 63 quilos tinha dedicado toda a sua vida adulta a uma única obsessão filosófica e física: como aplicar força máxima com eficiência máxima, como se mover sem telegrafar intenção, como usar o corpo de outro homem como alavanca contra ele mesmo. Bruce Lee não era um lutador que às vezes filosofava. Era um filósofo que lutava. Mas vamos voltar para a calçada em frente ao Afongs, porque a situação ainda não tinha chegado no ponto de não retorno. Gracie Ho ficou parada, claramente desconfortável com a situação. Ela conhecia o filho, sabia do que ele era capaz. E exatamente por isso, porque sabia, ela não queria aquilo. Ela colocou a mão levemente no braço de Bruce. Não precisa, ela disse em cantonês baixinho. Bruce olhou para a mãe, olhou de volta para Rick. Havia algo no jeito que Bruce olhava que algumas pessoas descreviam depois como perturbador, não ameaçador, não raivoso, mas absolutamente presente, como se ele estivesse processando tudo ao redor em câmera lenta, enquanto o mundo continuava em velocidade normal. Quem conhecia Bruce sabia que esse olhar significava que ele estava avaliando, calculando. Não com hostilidade, com curiosidade quase clínica. Rick não conhecia Bruce, então interpretou o silêncio como hesitação e cometeu o segundo erro da noite. Olha, Rick disse, inclinando o tronco enorme para frente. Eu disse que ela não entra. E você também não. Agora saiam antes de eu chamar mais alguém. Algumas pessoas na fila já estavam olhando. Um casal mais velho, um grupo de jovens, um homem de negócios com expressão de quem estava esperando ver o que ia acontecer. Bruce abriu um leve, não de ironia, não de desafio, quase gentil. Você tem certeza de que é isso que quer fazer? Ele perguntou. 3 palavras que viraram a pergunta mais cara que Rick Donovan recebeu na vida. Tenho certeza. E então, o tempo mudou de velocidade. Para você entender o que estava prestes a acontecer, deixa eu te contar de onde vinha Bruce Lee naquela noite. Bruce Jun Fan. Lee nasceu em São Francisco em 1940, filho do ator cantonês Lee Hoi Xuan e de Gracie Ho, a mesma mulher que estava parada naquela calçada. Cresceu em Hong Kong, voltou para os Estados Unidos aos 18 anos. Desde criança, conviveu com algo que marcou sua visão de mundo de um jeito profundo: o preconceito. Nos anos 50 e 60, ser asiático nos Estados Unidos era navegar num campo minado de estereótipos. A mídia americana retratava homens asiáticos como submissos, sem sexualidade, sem força, sem ameaça. O perigo amarelo,
um termo racista da época, existia como caricatura de medo cultural, nunca como respeito genuíno. No cinema, personagens asiáticos eram coadjuvantes cômicos, vilões exóticos ou servos silenciosos. Bruce lutou contra isso a vida inteira. Não apenas no cinema, nas ruas, nas academias, nos olhares. Quando ele começou a ensinar Kung Fu em Seattle e depois em Oakland nos anos 60, encarou resistência furiosa de mestres tradicionais chineses que acreditavam que as artes marciais não deviam ser ensinadas para não-chineses. Bruce discordou publicamente, radicalmente. Disse que conhecimento não tem etnia. Isso lhe rendeu um desafio formal, um combate com Wong Jack-man em 1964 que Bruce venceu, mas que o levou a repensar completamente sua abordagem marcial. E foi essa reanálise que criou o que veio depois. Bruce percebeu que o Kung Fu tradicional, da forma como era praticado, era bonito, mas cheio de movimentos decorativos, posturas fixas, princípios rígidos que não funcionavam no caos de uma luta real. Então, ele fez algo que pouquíssimas pessoas no mundo das artes marciais tinham coragem de fazer. Questionou tudo, jogou fora o que não funcionava, incorporou o que funcionava de qualquer estilo, boxe ocidental, esgrima, karatê, jiu-jitsu. Criou o Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptor. O princípio central do Jeet Kune Do não é sobre golpes, é sobre economia, é sobre não desperdiçar movimento, é sobre ler o oponente e usar a própria força do oponente contra ele. Bruce usava uma frase que ele repetia para alunos: seja como a água não força, não briga com o obstáculo, ela flui ao redor, ela encontra cada fraqueza, cada abertura, cada ponto de menor resistência, e passa. Mas acumule água suficiente e ela derruba montanhas. Naquela noite em frente ao Afongs, Rick Donovan era a pedra, Bruce era a água. Certo. Você ficou até aqui. Agora vamos para o que você veio ver. Deixa eu te narrar segundo a segundo. Se deu um passo à frente e afastou suavemente o braço da mãe, indicando que ela ficasse para trás. Gracie recuou 2 passos, de lábios cerrados olhando para o filho com aquela mistura única de orgulho e preocupação que só mãe tem. Rick se preparou. Cruzou os braços. Ficou ainda mais firme na entrada. Olhou para baixo, literalmente para baixo, 20 centímetros abaixo. Para Bruce. Ele esperava que Bruce tentasse passar empurrando, ou que recuasse. O cérebro de Rick tinha apenas 2 arquivos para aquela situação: confronto físico ou retirada. Ele estava preparado para os 2. O que aconteceu foi um terceiro arquivo, que não existia no sistema dele. Primeiro segundo. Bruce não avançou, não recuou, ficou completamente imóvel, mas mudou o peso do corpo imperceptivelmente para a perna esquerda. Quem não sabia o que procurar, não viu nada. Quem sabia, reconhecia. Era posicionamento. Era preparação sem telegrafar. Segundo, Rick decidiu intimidar. Descruzou os braços e deu um passo à frente, usando o tamanho para comprimir o espaço entre eles. É uma técnica instintiva de homens grandes, invadir o espaço. Pessoal do outro para ativar a resposta de recuo. Funciona em 90% dos casos. Bruce não recuou. Terceiro segundo. Os 2 estavam agora a menos de meio metro de distância. Rick era um monumento de músculo e massa. Bruce parecia objetivamente fora de escala. 1/3 menor, 1/3 do peso. E então Rick fez o que homens grandes fazem quando a intimidação não funciona. Ele estendeu o braço enorme para frente para empurrar Bruce para longe, aquele gesto de vaza daqui que usa o antebraço como rodo. Violento o suficiente para derrubar, mas plausível o suficiente para ser negado depois. Quarto segundo. O braço de Rick cortou o ar. Bruce não estava lá. Não foi um passo para trás. Não foi um salto. Foi um deslizamento diagonal, meia passada para a direita e levemente para dentro, tão fluido que o olho mal acompanhou. De repente, o braço de Rick tinha passado no espaço onde Bruce deveria estar, e Bruce estava ao lado, levemente atrás do ombro direito de Rick. Quinto segundo. Do ponto de vista de Rick,
O menor homem tinha simplesmente desaparecido do campo de visão frontal. Ele começou a se virar para a direita para localizá-lo. Sexto segundo. Bruce já havia calculado aquele movimento. Enquanto Rick girava o tronco, Bruce posicionou a mão esquerda levemente sobre o cotovelo direito de Rick e a mão direita sobre o pulso dele, não agarrando, apenas tocando, como alguém que está testando a temperatura de uma superfície. Rick sentiu os dedos. Sétimo segundo. Rick tentou sacudir o braço para se soltar. Braço de 135 quilos, um gesto que normalmente lançaria um homem menor pela metade do corredor. Bruce não foi lançado, porque Bruce não estava resistindo ao movimento, estava fluindo com ele, usando exatamente aquela força, aquele momento, aquela direção que Rick tinha criado. Como água, a tentativa de sacudir se transformou, sob as mãos de Bruce, em alavanca. Oitavo segundo. O cotovelo de Rick, sem que ele entendesse como, estava em um ângulo que ele nunca tinha sentido antes. Não doía ainda. Mas havia uma pressão que dizia, sem palavras, de um jeito que o corpo inteiro entendia antes do cérebro. Se eu quiser, isso parte agora. Rick parou de se mover. Nono segundo. O silêncio na calçada ficou diferente. O casal mais velho parou de murmurar. O grupo de jovens parou de sorrir. O homem de negócios abriu levemente a boca. 10º segundo. Rick tentou recuar, afastar o corpo para criar distância, mas descobriu algo perturbador. Cada movimento que ele fazia para trás, para frente ou para o lado, resultava em mais pressão no cotovelo. Era como se estivesse preso numa teia que apertava proporcional ao esforço que fazia para sair. 11º segundo. Relaxa, Bruce disse, em voz baixa, quase amigável. Se você relaxar, vai doer muito menos. Rick, homem de 135 quilos, ex-atleta universitário que nunca havia sido controlado fisicamente na vida adulta, ficou imóvel pela primeira vez. 10º. Bruce falou de novo, com a mesma tranquilidade de quem está explicando uma receita. Seu cotovelo vai em 3 direções: vertical, horizontal e rotação. Você tentou as 3. Nenhuma funciona a partir dessa posição. E você pesa o dobro de mim. Então, quanto mais força você usar, mais esse ângulo vai fechar. 13º segundo. Rick estava, e essa é a parte que as testemunhas descreveram depois com espanto, essencialmente na ponta dos pés. Sem perceber, o posicionamento de Bruce tinha feito seu centro de gravidade subir, transferindo parte do peso para uma área de apoio instável. Um homem de 135 quilos estava literalmente equilibrado num ponto que Bruce controlava. 14º segundo. Eu não quero machucar você, Bruce disse. E a coisa estranha, a coisa que Rick confirmaria anos depois numa entrevista, era que aquilo soava completamente verdadeiro. Não era falsa modéstia, não era condescendência, era simplesmente um fato sendo comunicado. 15º segundo. Os olhos de Rick, pela primeira vez naquela noite, mudaram de expressão. A máscara de dureza profissional rachava nas bordas. O que apareceu por baixo era algo que Rick provavelmente não mostrava para ninguém. Confusão genuína. Ele não entendia o que estava acontecendo com o próprio corpo. 16º segundo. Bruce soltou o cotovelo com o mesmo toque leve de quem pousa uma folha de papel sobre uma mesa. Rick recuou 2 passos, olhou para o próprio braço, sacudiu os dedos. Tudo funcionava. Nada estava quebrado, nada sangrava, mas alguma coisa tinha partido, alguma coisa que não estava no braço. 17º segundo. Bruce virou-se para a mãe, ofereceu o braço como se nada tivesse acontecido e disse: Vamos, mãe. Nossa mesa deve estar esperando. Galera, antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava imaginando que essa luta ia ser chutes no ar, gritos, o cara voando pela calçada? É isso que a gente espera quando pensa em Bruce Lee, né? Velocidade impossível, golpe espetacular, fim. Mas o que aconteceu foi diferente. E foi exatamente por isso que foi tão poderoso. Rick Donovan saiu daquela noite sem um arranhão no corpo e ficou acordado durante semanas, pensando naqueles 17 segundos. Porque o que Bruce demonstrou não foi força. Foi algo que força não consegue comprar.
compreensão total do corpo humano, do equilíbrio, da mecânica do movimento. Foi a diferença entre um homem que treina para parecer forte e um homem que treina para entender força. Se você está gostando dessa história, faz um favor para mim agora. Deixa seu like. É simples, é rápido e ajuda demais o canal a continuar trazendo essas histórias. E comenta aqui embaixo. Você já presenciou ou viveu um momento em que alguém menor, mais fraco ou mais subestimado virou o jogo? Quero muito ler. Gracie Hall entrou no restaurante com o filho pelo braço. As pessoas na fila, que tinham ficado congeladas, testemunhas involuntárias de algo que não sabiam bem como classificar, lentamente voltaram ao movimento. Alguns se entreolharam. Alguns não disseram nada. Um dos jovens disse para o amigo ao lado em voz baixa: "Cara, você viu isso?" Rick ficou na porta. Por quanto tempo ninguém se preocupou em registrar. Mas quem estava perto descreveu que ele ficou parado por um tempo longo demais para ser normal, olhando para o próprio braço, então para a entrada do restaurante, então para o espaço vazio na calçada onde aquele homem pequeno tinha estado. O gerente do restaurante, que tinha visto tudo da janela, saiu para falar com Rick. Rick disse apenas uma coisa. "Quem era esse cara?" O gerente respondeu, e Rick ficou em silêncio por um momento muito longo. Depois disse: "Não é possível." Essa negação não era de raiva. Era de reconstrução interna. Era o cérebro de um homem que tinha passado a vida usando o tamanho como ferramenta fundamental, tentando processar a evidência de que aquela ferramenta tinha limites que ele nunca tinha considerado. Mas a história de Rick não termina aí. E essa é a parte que mais me importa te contar. Nos meses seguintes, Rick Donovan começou a procurar academias de artes marciais. Não para aprender a lutar. Ele sabia como lutar, do jeito dele. Ele queria entender o que tinha acontecido com o próprio cotovelo. Queria saber como aquilo era possível. Encontrou um professor de jiu-jitsu num bairro próximo. Começou a treinar. Com 50 e poucos anos, um gigante de 135 quilos aprendendo a rolar no chão com adolescentes. Ele disse numa entrevista muitos anos depois, quando o jornalista Michael Dorgan pesquisava histórias sobre Bruce Lee, que aquela noite tinha sido humilhante, sim. Mas também tinha sido, no fim das contas, a coisa mais útil que já tinha acontecido para ele. "Passei a vida achando que tamanho resolvia tudo", Rick disse. "Aquele homem me mostrou que tamanho é só uma variável, e não é nem a mais importante." E então ele falou algo que o jornalista citou no artigo. "Eu precisava ser aquela pedra, para entender que a água sempre encontra um caminho. Agora tem uma coisa que eu preciso te contar e que muda o peso emocional de tudo que você acabou de assistir." Bruce Lee não buscou Rick depois. Não foi atrás para ensinar, para converter, para provar mais um ponto. Entrou no restaurante, sentou com a mãe, pediu a comida, teve a noite que haviam planejado. Mas Gracie Hall passou o jantar inteiro olhando para o filho de um jeito diferente. Não era orgulho novo. Era reconhecimento de algo que ela já sabia, mas que vez em quando precisava ver de fora para sentir o peso completo. Ela tinha criado um homem que passara a vida sendo mandado para a entrada dos fundos por uma razão ou outra. Por ser asiático, por ser pequeno, por falar com sotaque, por não parecer o que era, e que tinha respondido a isso não com raiva, não com amargura, não com violência desnecessária, mas com o refinamento incessante de quem ele era por dentro. "Você não precisava fazer isso", ela disse em algum momento do jantar. Bruce pegou a mão dela na mesa. "Precisava sim", ele disse. "Não por mim. Você ficou curioso como aquilo funcionou, né? Porque parece quase mágica. Um homem de 63 quilos controlando um de 135 quilos apenas com 2 toques. Vamos desmistificar isso, porque a física é fascinante. O cotovelo humano é uma das articulações mais vulneráveis do corpo quando está em posição estendida. É uma alavanca de terceira categoria. Isso significa que você aplica próxima ao fulcro é amplificada dramaticamente. Pequena força na posição certa gera pressão enorme. Bruce Lee estudava anatomia com obsessão. Sabia exatamente onde estavam os pontos de menor resistência em qualquer postura. Quando Rick estendeu o braço para empurrar,
Ele presenteou Bruce com o cotovelo em posição vulnerável. Bruce simplesmente aceitou o presente, mas tinha mais. O centro de gravidade de Rick estava alto por causa da postura de intimidação, tronco ereto, ombros para trás. Bruce, ao se posicionar levemente atrás e ao lado, e ao transferir o peso de Rick para a ponta dos pés, via pressão no cotovelo, criou uma instabilidade que Rick não conseguia corrigir sem se libertar, e se libertar exigia movimentos que aumentavam a pressão. Era uma equação fechada, elegante como matemática, e sabia qual era o movimento mais econômico que Rick poderia ter feito para se parar, simplesmente deixar os músculos soltarem. É o movimento que vai contra todo o instinto de um homem forte. Por isso homens fortes perdem para homens sábios. Não concentre energia para bater, Bruce ensinava. Concentre energia para entender. O golpe vem depois que você entende. Deixa eu te dizer, o que aquela noite em frente ao Afongs representava além da história em si. Em 1972, a América estava no meio de um processo doloroso e lento de olhar para o próprio preconceito. Os direitos civis tinham avançado. Mas, para a comunidade sino-americana, o progresso era ainda mais fragmentado, ainda mais invisível para o discurso público. Homens asiático-americanos carregavam o peso de décadas de representação distorcida. Não eram vistos como ameaça física, não eram vistos como líderes, não eram vistos como heróis. Bruce Lee sabia disso. E parte do que ele fazia, conscientemente, declaradamente, era reescrever essa narrativa. Não só nos filmes, na vida real, no jeito de se apresentar, no jeito de responder quando alguém tentava diminuí-lo. Cada vez que alguém olhava para Bruce e via um homem pequeno, frágil, facilmente descartável, e cada vez que essa percepção se provava catastroficamente errada, era um tijolo a menos naquele muro de estereótipo. E a beleza era que Bruce nunca fazia isso com violência, nunca fazia isso com raiva, nunca fazia isso para humilhar o outro, fazia com competência absoluta, e logo em seguida com um pedagogo gentil que explicava o que acabara de acontecer, porque a vitória que ele queria não era fazer o outro sangrar, era fazer o outro pensar. O ódio nunca conquista ódio. Ele escreveu num dos seus cadernos filosóficos. Só entendimento conquista ódio. Bruce Lee morreu em julho de 1973, aos 32 anos, antes de ver o impacto completo que Enter the Dragon teria no mundo. Mas o legado que ele deixou não vive só nos filmes. Vive nas histórias como essa. Noites anônimas, calçadas sem câmera, momentos que não foram filmados e sobreviveram apenas na memória de quem estava lá. Vive na ideia de que você não precisa ser o maior para ser o mais poderoso. Vive na física elegante, de usar a força do outro contra ele mesmo. Vive na escolha de não quebrar o que pode ser dobrado, de não destruir o que pode ser transformado. Rick Donovan passou anos treinando. Ficou menos grande, ficou mais sábio. Contou essa história para alunos durante décadas. Gracie Ho jantou tranquilamente com o filho naquela noite, e quando foram embora, ela passou pela porta principal, pelo mesmo lugar onde Rick ainda estava de plantão. Rick se afastou da passagem. Não disse nada, mas fez uma coisa. Abaixou levemente a cabeça. E Gracie Ho passou, pequena e elegante com seu vestido floral, sem olhar para ele, como se sempre fosse assim, como se a passagem sempre tivesse sido dela. Porque era. Essa história é sobre Bruce Lee, mas também é sobre sua mãe, que criou um filho que nunca aceitou que o tamanho da porta determinava o tamanho do homem. É sobre Rick, que teve a humildade de aprender com a derrota mais desconcertante da vida. É sobre todos nós que já chegamos numa porta e alguém disse, não é por aqui. A água sempre encontra o caminho. E agora, se você chegou até aqui, você faz parte dos que entenderam essa história de verdade. Deixa seu like. Comenta aqui embaixo a palavra água, para eu saber que você assistiu até o final e que essa mensagem chegou onde precisava chegar. Se inscreve no canal, porque toda semana tem uma história nova como essa. Histórias de pessoas que foram subestimadas, que foram mandadas para a entrada dos fundos
e que encontraram o caminho mesmo assim. Porque no final das contas, essa é a única história que importa contar. Até a próxima.